Oi, enquanto a receita passa, vou fofocar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos fomos suspensos porque a gente apagou o quadro da professora. A minha antiga professora de matemática, que ela tem que agradecer a Deus que eu esqueci o nome dela, é a Alessandra. Ela odiava a minha turma, mas o ódio dela era diferente. Se você esquecesse o livro, ela tirava ponto. Se você conversasse enquanto ela estivesse falando, ela tirava ponto. Se você respirasse pela boca, ela te tirava. Aí um certo dia, essa professora tava atacada, tava dando fora em todo mundo. Aí eu humildemente levantei a minha mão, eu falei assim: professora, eu posso ir ao banheiro? Aí ela parou de escrever no quadro e virou assim pra mim. Começou a surtar, falando assim, ó: toda hora alguém quer ir no banheiro. Vocês não tem banheiro em casa, não? Vai na hora do recreio, ninguém vai sair agora não. E sabe o que eu falei pra ela? Nada, porque senão ela ia tirar ponto meu. Mas eu e o meu grupinho do Deregundê não deixamos barato não. E já sabia que aquela professora, aquela linda, aquela maravilhosa, aquela simpática, educada, na hora do intervalo ela deixava um monte de continha no quadro pra gente fazer quando voltar. Eu e os Deregundês voltamos pra sala 5 minutos antes do intervalo acabar. Aí eles ficaram na porta olhando, enquanto eu ia apagando alguns números dessas continhas. E eu, idiota, achei que ninguém ia perceber. Aí o intervalo acabou, todo mundo já tava na sala. Aí chegou a professora: quem foi o delinquente que apagou esse quadro? E eu na cadeira assim, ó. Ela falou que ia perguntar pela última vez e se a pessoa não se manifestasse. E a turma toda, adivinha só, ia perder 3 pontos. Aí a galera que já sabia que eu tinha feito começou a olhar pra mim com cara de ódio. Aí eu levantei e falei assim: fui eu, professora. Na hora que ela ia começar o lacre dela, o meu grupinho do Deregundê começou a levantar um por um e falar assim: é mentira, professora, fui eu. Claro que não, professora, fui eu. Professora, não acredita neles, fui eu que apaguei. Aí na minha cabeça, com os meus 2 neurônios, eu tava assim: pô, quero ver o que ela vai fazer agora. Ela não sabe quem fez mesmo. Aí ela mandou eu e meu grupinho Deregundê pra direção. E a dona Márcia deu advertência e suspendeu todo mundo. Oi, eu, meu tio e a minha irmã estávamos voltando de carro pra casa depois da apresentação escolar dela. A gente já tava no centro da cidade. O carro velho do meu tio morreu. E o motoqueiro que estava atrás começou a buzinar. Desse lado da rua onde a gente estava, o trânsito ficou parado. O carro não queria ligar de jeito nenhum, meu tio tentando. Esse motoqueiro que ficou pelo menos uns 2 minutos buzinando e xingando a gente foi ultrapassar nosso carro pela direita. A minha irmã, que estava no banco de trás com o vidro aberto, esperou pelo momento certo ao qual ele ultrapassava o nosso carro e cuspiu. Pegou aqui, ó, no visor do capacete dele e no braço. E apertou a buzina de novo e olhou pra trás enquanto a moto ainda tava andando, uma leve desequilibrada, e esbarrou num carro. Não era qualquer carro não, era um carro grande de vidro, assim, sabe? Arranhou a porta do carro. Eu xinguei ela e mandei ela fechar o vidro. Confesso que eu achei satisfatório, porque o motoqueiro tava enchendo o saco. O que o motoqueiro arranhou a porta do carro do lado, mandou o motorista rico esperar que ele ia resolver com a gente primeiro. Parou a moto dele, desceu e o dono do carro também parou o carro dele. Começou a xingar o motoqueiro. O motoqueiro deixou a moto lá e veio pro nosso carro. Na cara dele, o ódio que ele tava, e com o cuspir no braço dele. Quando eu percebi que ele tava vindo, eu fui eu, ó, fechando a janela com uma desespero. Ele chegou do lado do nosso carro, começou a bater no vidro, pedindo pra baixar. Tava no cuspe e falando que o meu tio ia ter que pagar o conserto do carro. Todos os veículos que estavam atrás começaram a buzinar, a galera começou a xingar, mandar andar logo. O rico saiu do carro dele todo arranhado, enquanto o motoqueiro estava socando a nossa janela, querendo resolver da criança cuspireira. O dono do carro rico só botou a mão assim, ó, no ombro dele. E eles começaram a discutir, aquela discussão pesada de ficar se peitando assim. O caminhoneiro que estava logo atrás, como se não bastasse aquela confusão, desceu do caminhão e começou a mandar eles rapar logo que ele tinha entrega pra fazer. A mulher do rico saiu do carro também, começou a gritar. Enquanto a discussão rolava, fui eu abaixando o vidro pra poder ouvir melhor. O Fernando desceu, foi em direção à moto que também estava no meio do caminho, empurrou ela, ela tombou pro lado e virou pro motoqueiro do rico e falou assim: pronto, agora os 2 veículos estão arranhados, tudo certo. Isso, o motoqueiro pegou o vídeo e ó, aqui ó, bem aqui, no caminhoneiro, imediatamente, o caminhoneiro, o motoqueiro caiu no chão. Ali, o rico que tava brigando virou juiz e começou a separar os dois. O pessoal que estava na rua, assistindo a confusão toda, começou a aglomerar. O pessoal que tava no trânsito só queria ir pra casa, igual eu. Nós saímos dos veículos e ir em direção à briga. Tinham segundos aquilo lá, transformou em uma guerra civil. O tio desistiu de ligar o carro dele pra assistir a briga também. Ninguém viu o que eles chegaram a sair dos policiais assim do carro. É só um cacetete, outro né, já ó. Começaram a mandar todo mundo dele no chão, sair de perto. E a polícia chegou já metendo moral pra cima dos caras. Aí a galera da confusão ficou contra a polícia. Uma coisa de maluco. Lá tava assim, perfeito. Uma confusão tinha virado algo sério. O meu tio tentou ligar pro tio e conseguiu dessa vez. Eu também estava assim. A minha irmã, que já tinha percebido a merda do caos que ela causou por causa da confusão, olhou pra ele e cuspiu de novo. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que eu e mais 5 sem noção ficamos presos no elevador da escola e deu muito ruim. Nesse dia, o Gabriel, um amigo meu, que é hiperativo, não conseguia ficar quieto e sempre tava fazendo alguma merda. Ela reuniu os melhores amigos dele. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, a Giovana Franco, que era a best dele, e a menina mais barraqueira que eu já conheci na minha vida, e a Lívia, a menina que ele gostava, que era amiga de todo mundo, que só tinha um defeito: a inteligência. Na verdade, era a falta de inteligência. E aí o Gabriel começou a explicar o plano dele. Ele chamou a gente pra matar a última aula do dia
lá na quadra, pra gente ficar lá jogando bola, zoando até o sinal tocar e da hora da gente ir embora. E o plano era o seguinte, não tinha como a gente acessar a quadra pela escada, porque a professora era a única que tinha chave do portão lá de cima. E aí só sobrou uma alternativa, que era o elevador. Porque quando você subia de elevador e descia lá na quadra, no quarto andar, você já saía praticamente no meio da quadra. E não tinha que passar pelo portão, porque ele ficava lá do outro lado. Eu achei uma péssima ideia. A Lívia, depois de ouvir o plano todo, perguntou por que a gente não podia ir de escada. E a Giovana não estava a fim de ficar na sala e topou. Então a gente acabou indo mesmo. E no momento que o Gabriel ia apertar pra subir o elevador, o Thales da nossa turma passa, para de frente pro elevador. Pra quem não sabe, vou explicar quem é o Thales. Barraqueiro, encrenqueiro, tava sempre estressado, reclamava de tudo, arrumava confusão por qualquer coisa. Ele encarou nós quatro e deu uma risadinha de canto. Ele também tava com material escolar porque ele ia fugir e ir embora. E falou assim pra gente: o que os bichos estão fazendo dentro do elevador? Antes que a gente conseguisse disfarçar, fazer qualquer coisa, a Lívia abriu com a boca dela e falou que a gente ia matar lá na quadra. Aí o Thales pegou, jogou o cabelo que ele nem tinha pra trás e falou assim: pois agora eu também vou. No que ele ia pisar pra dentro do elevador pra subir com a gente, Giovana Furacão com seus 6 metros de altura parou na frente dele e falou assim: ah, mas você não vai não, porque ninguém te chamou. Aí ele encarou a alma dela e falou assim: poxa, que pena, a diretora vai adorar saber que você e sua banhada vão matar aula lá na quadra. Aí não teve jeito, né? Tivemos que levar ele. Apertamos o botão pra subir, o elevador passou pelo primeiro, pelo segundo. Quando ele ia chegar no terceiro, ele só fez assim, ó. A luzinha principal apagou e só ficou uma bem fraquinha. E lá estávamos nós, 5 adolescentes presos dentro do elevador, minúsculo, praticamente no escuro. Um calor. O Gabriel, de tanto desespero que ele ficou pra apertar o botão, magicamente o elevador voltar a funcionar, ele conseguiu afundar o botão. Eu tava com muito calor, já tava começando a ficar sem ar. Aí a Lívia, do nada, falou assim: gente, tô passando mal, eu tenho aracnofobia. Eu não posso e não consigo ficar em um lugar fechado. Aí eu falei assim: é claustrofobia que se fala, ô sua maluca. No que ela deu uma risadinha, ela falou: vou desmaiar. Começou a apoiar a mão assim na parede do elevador, baixou devagarzinho. Encostou assim e fechou. Se ela desmaiou, morreu momentaneamente, dormiu, ninguém sabe. A gente só sabe que ela não acordou a partir daí. O tempo foi passando, o nosso desespero aumentando e tava cada vez mais quente lá dentro. E o ar foi ficando difícil de respirar também. Os celulares, sem nenhum sinal. A gente gritou pedindo ajuda e nada. A gente ouviu o sinal tocando da hora da saída e a gente se tocou que a luz não tinha acabado e que só o elevador tinha parado. Esperamos mais um tempinho, outro sinal tocou, que era a galera da tarde que tava chegando, a criançada. Gente, tinha passado muito tempo e a gente ainda tava lá dentro. Eu fiquei em silêncio absoluto, porque as minhas ideias já tinham acabado e eu já tinha aceitado que a gente ia morrer. Até que o Thales pegou e falou assim: gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero morrer do lado de gente feia, não. O mais forte pode se levantando aí, ó, e derrubando essa porta aqui. A Giovana levantou assim, olhou dentro da cara dele. Naquele momento, só se passava uma coisa na minha cabeça: a Giovana vai acabar com ele. Aí ela pegou e falou assim: me dá licença aí da porta então, que é mais forte sou eu. Deu uma leve encostada nele, né, pra ele sair da frente da porta. Ele voou na parede do elevador, porque ele era leve, era forte. Ela arregaçou a amiga dela assim, ó, e começou a socar a porta assim, e gritando socorro ao mesmo tempo. Até que a gente ouviu uma voz familiar perguntando assim: ei, vocês estão presos aí no elevador? Nós reconhecemos que era a voz do Zé, o zelador lá da escola. E a gente, todo mundo junto, começou a gritar, falando que era a gente que tava lá, menos a Lívia, que tava dormindo desde a hora que o elevador parou. Aí o Zé gritou pra gente que os bombeiros já estavam chegando, que era pra gente se acalmar. O que pra gente tinha sido uma aventura e acabamos ficando presos dentro do elevador, tinha se tornado uma zona do lado de fora. A partir do momento em que o sinal tocou e alguns de nós que estávamos no elevador não chegamos em casa e nem demos nenhum sinal de vida, alguns pais ligaram pra escola perguntando se a gente estava lá. A diretora olhou a câmera de entrada e viu que a gente só tinha entrado na escola, mas a gente não tinha saído. Os pais começaram a se preocupar e foram pra escola. Nesse meio período, as crianças da tarde que estavam passando pelo corredor toda hora estavam ouvindo uns gritos, umas brigas bem longe assim, tipo voz de fantasma, porque elas estavam no corredor onde o elevador estava. E aí umas começaram a ficar com medo, falando que a escola tava mal assombrada. Um amiguinho foi chamando o outro, no final tava todo mundo no corredor pra ouvir as vozes do além. E virou uma bagunça a escola. Até que o zelador apareceu, ouviu e percebeu que podia ser alguém que tava preso no elevador. Imediatamente ele falou com a diretora, ela, a dona Márcia, que já tinha chamado um policial de um postinho que era do lado da minha escola, pra ajudar ela a resolver o que estava acontecendo, conseguiu, juntamente com o policial, ligar os pontos de que as crianças desaparecidas estavam esse tempo todo presas dentro da escola no elevador. Aí depois que alguns pais já estavam na escola, os bombeiros chegaram, fizeram o que tinha que fazer lá pro elevador voltar a funcionar e falaram assim: abriu. Nesse momento, a Lívia levantou igual um zumbi, bela adormecida, ajeitou o cabelo e foi a primeira a sair do elevador. Aí depois de um cochicho aqui, um cochicho ali, já tava tudo quase resolvido. O policial, o chefe que tava lá, chamou a diretora e nós 5 que estávamos no elevador pra conversar. Olhou na nossa cara e perguntou assim: alguém viu vocês entrando dentro do elevador? Algum amigo? Alguém fez alguma brincadeira? Alguém percebeu que vocês estavam lá? Imediatamente eu respondi que ninguém tinha visto, que ninguém sabia, que só quem sabia tava ali dentro. Aí ele olhou pra cara da diretora com uma cara de suspense assim, ó, e falou: então nós temos um problema, porque o elevador foi sabotado. Alguém mexeu no disjuntor pra não conseguir mais ligar. E pelo que aparece aqui, foi de propósito. Aí ele perguntou pra Márcia se ela tinha a câmera de segurança daquele corredor. E ela falou que tinha. E ele pediu pra ir lá ver as filmagens, alegando que aquilo ali era um caso muito grave. E saíram os dois pra sala da diretora pra ver as filmagens. Ficou o maior climão. Vocês estão achando que acabou por aí? Isso aí foi só o início do caos. Oi, fofoca do dia em que eu fui preso. O povo da bagunça se juntava, eu no mercadinho, enchia o bolso de bala, a mochila. Eles pegavam um pacote de biscoito e compravam, pra ninguém suspeitar que eles estavam roubando. E a minha mãe sempre me falou que se me pegasse fazendo coisa errada, ela ia fazer com que eu desejasse renascer. Porém, teve um dia que eu caí na cidade. Saí mais cedo que eu tinha feito prova, e aí o coisa ruim, vestido de Raíssa Pimentel, que era a menina mais sinistra da minha escola. Ela chegou pra mim e falou assim: ai, bora lá no mercadinho e dá uma força.
fazia aquelas coisas. Aí eu pensei comigo, por que não? Eu tava me achando na Casa de Papel. Enquanto a Raíssa, que já era experiente, pegou 6 balas e botou 3 em cada bolso, eu peguei logo mais 10. Aí ela pegou um pacote de biscoito e um bis e foi lá passar no caixa. O caixa passou, ela pagou com o cartão, tudo tranquilo, estávamos indo embora, gente. O segurança grita assim: ô, vocês aí! Só eu já tinha me mijado. Aí eu já gritei assim com ele: moço, desculpa, foi sem querer. Aí o segurança olhou dentro da nossa cara assim, ó, e falou assim: foi sem querer o quê, rapaz? O cartão caiu ali, ó. Mas peraí, por que tu tá assustado? E a Raíssa tava assim, ó, doida pra afundar minha cara no chão. Até eu conseguir me explicar, ele chegou perto da gente, pediu pra esvaziarmos os bolsos, e aí o caos começou. O segurança chamou a gerente da loja, e a gente foi encaminhado pra uma sala. Chegando lá, eles falaram que já tinham chamado a polícia. Eu chorando horrores, pedindo pelo amor de Deus, fazendo 29 orações. A Raíssa Pimentel aqui, ó, postada na porta, me olhando com uma cara de pena misturada com nojo. Aí a Raíssa Pimentel me mandou calar a boca, que ela não aguentava mais me ver falando e chorando, e falou que era pra eu ficar quieto, que ela dá um jeito em tudo. Aí chegou o policial, mandou a gente seguir ele até o carro, que ele ia levar a gente pra delegacia, e lá ele ia chamar os nossos responsáveis. Aí, quando ele falou isso, ela me olhou com uma olhar de tipo: confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo. Fomos seguindo o policial, ele acompanhando a gente até o carro. Só que sem algema, tá, gente? Claro, porque éramos adolescentes, crianças. No que o policial foi andando, faltavam 5 passos pra ele chegar no carro. A gente já tinha saído da loja, tava logo atrás dele, mas me cutucou e falou assim: corre muito! E saiu correndo! E eu fui atrás dela, né? Não sou bobo, nunca corri tanto na minha vida. Simplesmente, no outro dia, a diretora pega o microfone para dar fila da entrada, todas as turmas reunidas do colégio inteiro, chama a gerente da lojinha, 2 seguranças e 3 policiais pra fazer o reconhecimento facial das pessoas que tinham roubado naquela semana. E avisou que naquela hora mesmo, todos os responsáveis de quem estava envolvido seriam chamados. E no que deu? Esporro, esculacho generalizado. E também teve barraco entre os pais. Oi, vou contar pra vocês a humilhação que eu passei hoje. Fui no centro para comprar e resolver algumas coisas pra minha mãe. Um colega meu, que é meu vizinho, me mandou uma mensagem assim: aí, o ônibus do bairro quebrou, mané. Tô aqui no ponto, vai demorar mó tempão pra voltar a rodar. Com o horário, o ônibus já chega atrasado, imagina quebrado. Fui, né, e pedi o Uber. Pedi, cancelaram. Aí eu pensei, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. Tinha mesmo, sabe o que era? O destino pra onde o Uber ia me levar. Aí vocês me perguntam, mas você botou o bairro errado? Não, eu botei o bairro certo, esse era o problema. Um motorista de Uber, de táxi, eles têm medo de vir aqui onde eu moro. Eu bem cínico, bem sonso, peguei e mudei. Coloquei um bairro antes, bem antes do meu. Assim, quando o Uber estivesse me deixando nesse bairro que eu coloquei, eu ia falar: não, moço, sobe a rua aqui, porque lá no aplicativo não tava dando pra colocar o endereço certo. Mesmo instante já aceitaram. Aí eu fui ver, né, as informações do motorista. Carro preto, bonito. Aí o tempo foi passando, deu que o Uber tava a 1 minuto de chegar perto de mim. Nada de ver aquele carro preto bonito. Tava com um carro bem simplesinho, bem lata velhazinha. Buzinou, aqui na minha frente. Aí o cara, abaixando o vidro assim, ó, girando a manivela, botou o crânio pra fora do carro e perguntou assim: você que é o Rômulo? Eu olhei assim, falei que era eu. Explicou que ele era o meu Uber, só que ele tinha trocado de carro e o aplicativo não tinha atualizado. Gente, eu não sei que carro era aquele, mas eu sei que com um soco da minha sobrinha ele desmontava. Era cinza, só tinha 2 portas, todo fosco, entendeu? Amassado do lado. Gente, eu não tenho nada contra, só que eu fui enganado. Já tava pago, fui e entrei dentro do carro. Ele deu um arranque com o carro começou. Nós fomos andando, fomos indo, na graça do Senhor. De repente ele virou a curva e passou na rua mais famosa da minha cidade. Cheio de carro, criança, adulto buscando as crianças. O carro na frente da escola morreu. O trânsito parou, as pessoas começaram a buzinar atrás da gente. O pessoal começou a olhar da rua. Toda calma, educação e gentileza do mundo. Irei pro motorista e perguntei: moço, tá acontecendo alguma coisa? Ele falou assim: pô, acho que deu problema aqui no motor. Vou precisar da tua ajuda. Minha ajuda? Você não pode empurrar o carro ali pra mim, não, só pra dar um tranco. Era só o que me faltava. Eu não tinha mais nada a perder. Pensei comigo, saí do carro e fui empurrar. Que eu tô quase movimentando o carro com a ajuda de mais algumas pessoas que queriam que liberasse o trânsito me ajudando a empurrar. E a sala daquela escola gritou assim: e ela é o menor do TikTok. O carro deu um tranco, parecia o flash. Entrei pra dentro do carro, sabe, o motorista arrancou com o carro e dei glória a Deus. Se vocês verem algum vídeo meu empurrando alguma lata velha por aí, marquem por favor, que eu quero saber quem são os engraçadinhos que gravaram. Chegou no bairro em que eu tinha botado no aplicativo, né? Virei pro moço e falei assim: aqui, você pode subir aqui nessa rua por gentileza? E na verdade eu moro lá, que eu não tava conseguindo colocar. Falou que não tinha como, porque o meu bairro era muito perigoso. Eu falei assim: é o quê? Eu só não vou te dar 0 estrelas, porque não tem essa opção. Saí do carro, virei as costas e fui embora. Fui a subir aquela ladeira. No meio da ladeira, passa o ônibus do meu bairro. Último banco na janela, o meu amigo. Ele só se deu o trabalho de gritar assim, ó: aí, dei mole! O ônibus que quebrou foi da rodoviária, não foi o nosso, não. Olha, eu não tenho o que falar, gente. Bem, preste atenção nessa fofoca. Chegou o dia da prova de história. E a professora de história era igual um sargento do exército. Sem contar que ela odiava a nossa turma. Só porque a gente gritava, ria o dia inteiro, não fazia dever. E eu só não vou falar o nome dessa professora, eu não vou expor ela aqui, porque a dona Márcia, a antiga diretora, conseguiu o meu número e me mandou mensagem pedindo por gentileza pra eu não tocar mais no nome de ninguém daquela escola. Então não adianta, gente. Não vou falar o nome da professora, não quero tomar processo, entendeu? Mudei de vida. Professora Lucilene. E eu falo mesmo. Estão querendo me calar, mas não vão conseguir, não. Aí antes dessa abençoada dessa professora chegar pra dar a prova dela, tinha o Breno. Gente, eu não tô zoando.
a matéria, nada entrava na cabeça daquele garoto. Eu já vi ele zerar a prova em dupla, com consulta. Sabe quem era a dupla dele? O meu irmão. O Breno começou a escrever um monte de cola, um monte de resposta na cadeira dele. Aí a general Lucilene chegou, né, mandou todo mundo pros seus lugares. O Breno, todo feliz, falou assim pra professora: ô, professora, pode começar a prova, pode começar agora, começa aí. O professor, com aquele olhar de gavião que suga a alma das pessoas, percebeu que ele tava diferente. Aí antes de deixar a gente virar a folha e fazer a prova, ela falou assim pra turma toda: Quem quiser ir no banheiro e beber água, tá liberado durante 5 minutos. Aí o Breno levanta, né, desfilando, e vai no banheiro. Porque ele saiu pra fora da sala, e a professora, igual segurança, olhou pra mesa dele, tirou a mochila dele de cima da cadeira e viu um monte de coisa escrita. Aí ela olhou pra turma e falou assim: eu não quero que ninguém fale nada. Pegou a cadeira dele e trocou com uma da última fileira. Aí ele voltou do banheiro, né? Todo feliz. A professora liberou pra fazer prova. O Breno foi, botou o nome dele, a turma, a data. Aí de chavadinho, ele abriu a perna pra ver as respostas na cadeira, né? A cadeira limpinha. Aí ele olhou assim. Aí ele começou a se remexer assim na cadeira, levantou pra ver o que tinha de errado. Começou a tremer, começou a ficar pálido. E ele não sabia nada daquela matéria. De nenhuma matéria, na verdade. Começou a ficar sem ar. Falou: professor, eu não tô bem. E a prova foi rolando, o tempo foi acabando. Quem terminava podia ir embora. Como eu enrolava pra fazer a prova, eu sempre ficava por último. Aí chegou uma hora que ficou eu, ele e a professora na sala de aula. Aí ela falou que faltavam 2 minutos pra acabar. Ele não tinha respondido nada da prova. A professora falou assim pra ele: você tá muito nervoso, vai beber um pouco de água, daqui a pouco você volta e tá liberado. Aí ele foi beber água, a professora foi e trocou as cadeiras de lugar de novo. Quando ele voltou e viu que a cadeira dele tava cheia de resposta de novo, ele sentou todo feliz. Ele abriu a perna pra colar as respostas. A professora pega a prova dele, falando que o tempo tinha acabado. Ela falou assim pra ele: que pena que não deu tempo de você colar. Boa sorte no que vem. E aí no final do ano não teve jeito. Ele reprovou. Pela 6ª vez. Oi, vou contar do dia em que eu fiquei perdido no mato quando eu fui fazer uma trilha. Enquanto eu conto a história, vai acompanhando essa receita. Estava eu e os meus 3 amigos mongolóides decidindo do que a gente ia brincar. Aí o meu amigo Sabichão falou assim: pô, bora brincar de explorador e ir na trilha do labirinto. Eu sei andar aquilo tudo lá, eu ia com meu irmão, mané. E como na época só um dos meus 3 neurônios funcionava, eu falei: bora! E o Patati, o bobão retardado do grupo, falou assim: pô, bora, vou gastar minha onda lá em cima. Aí fomos nós, os 4 aventureiros da Shopee, e entramos mata dentro, trilha dentro, sobe, 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 sobe. Entra num caminho, passa no outro, pula pedra. Aí depois de umas meia hora andando, eu percebi que o Sabichão tava mais perdido do que eu. Perguntei assim: você sabe mesmo o caminho, né? Aí ele falou assim: não, eu não tô perdido não, é que o caminho tá meio diferente, entendeu? Eu falei assim: eu quero ir embora daqui agora. Vamos descer que eu não quero virar comida de onça. Por fim, o grupo todo começou a descer. Depois de um tempo andando, o Sabichão virou pra trás com a maior cara de pau e falou assim: acho que a gente tá meio perdido. Aí o Patati falou assim: então a gente vai ter que acampar, mané. O Lucas sentou no chão, começou a chorar falando que ele ia morrer, que nunca mais ia ver a família dele. E meio ao caos eu surtei. Olhei pra eles e perguntei se eles tinham comido coco antes de sair de casa. E a gente vai sair daqui sim, e vivos, porque eu me recuso a morrer do lado de vocês. Tomei a liderança e mandei todo mundo me seguir. E a gente deu 5 passos, o Lucas prendeu a porcaria do pé dele na lama. Caiu de cara no chão. Aí eu, com toda delicadeza, levantei ele e falei: vamos continuar andando, por favor? Aí ele: mas eu caí. Eu falei: não interessa. Nisso, lá no fundo, eu comecei a escutar um barulhinho de água. Segui a direção do barulho e achei um pequeno córrego. Aí eu pensei: se a gente seguir esse fluxo aqui, uma hora a gente vai chegar na civilização. Por fim, a gente já tava em outro bairro, mas a gente chegou em algum lugar. Eu passei a ter ódio de trilha. Sabe quando que eu fui fazer trilha de novo? 3 dias depois com as mesmas pessoas. Oi, tava eu na minha pré-adolescência, brincando de pique-esconde, debaixo de um sol de 40 graus queimando minha careca, porque eu era retardado mesmo. Estava eu e os meus amigos brincando e rindo igual umas hienas. Aí numa hora que tava todo mundo se escondendo, passou um moleque na rua, 3 anos mais velho que eu. Só que esse moleque, aquele idiota, decidiu contar onde todo mundo tava escondido. Eu costumava ter medo dele, porque ele era mais forte. Só que nesse dia, a raiva superou o medo. Aí eu saí do meu esconderijo boladão, com meio metro de altura, e falei assim: gente, pode sair todo mundo, porque o babacão aqui, ó, contou onde a gente tava. Pra quê? Aí ele pegou e falou assim: o que tu disse, menor? Aí eu, com medo, porém com muita raiva, respondi. Eu gaguejei. Nisso eu olhei pro lado dos meus amigos e falei assim. Nisso eu me dei conta do que eu tinha falado e fui chegando lentamente pra perto do meu portão. Enquanto aquele babaca, que eu esqueci o nome, Leonardo, foi vindo pra perto de mim falando: repete que eu vou te arrebentar, repete que eu vou te arrebentar. Eu já tava indo embora, quase pedindo desculpa. Aí ele falou assim: ó, você é igual a todos da tua família. Esperta. Eu já tava quase dentro de casa, aí eu fiz assim: Não fala da minha família. Aí depois eu saí correndo pra dentro de casa, falando pro meu pai que ele queria me bater. Aí meu pai me defendeu, mandou ele ir embora, e eu me saí muito bem nessa situação. Só que eu passei os últimos anos em que eu morava naquele bairro evitando ele.
Porque ele jurava que quando ele me achasse, ele ia me matar. Então, Leonardo, se você tá vendo esse vídeo e você me achar, eu vou fazer igual eu fiz da última vez. Saí correndo. Oi. Quanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fingi que eu desmaiei na rua e chamaram a ambulância. Eu estudava de tarde, estava quase na hora de eu ir pra escola, escrevendo a última linha daquela bosta daquele trabalho. Tava pensando na última coisa que eu ia escrever, e com a caneta aqui na boca. Ela não deu uma estouradinha. Ela começou a jorrar tinta azul na minha boca. Eu já tava pronto, gente, arrumado pra ir pra escola, o ônibus ia passar. Enchi minha boca d'água, pasta de dente, escovei rápido e fui. Quando eu cheguei no centro da cidade, veio aquele sol de 40 graus, dando rajada na minha careca, que eu era careca. Eu com um trabalho gigante na mão. A boca parecia que eu tinha tomado 3 socos e tava com 2 tipos de hemorragia diferentes. Eu fui e tropecei numa pedra. Eu não só tropecei, eu chutei ela e voei no chão. Aí, né, minha primeira reação foi o quê? Ficar ali. Na minha mentalidade de mongoloide, era menos vergonhoso você ter desmaiado do que você ter caído de cara no chão. Não deu 1 minuto, encheu de gente em volta de mim. Pessoal me cutucando como se eu tivesse morto. Ei, menino, acorda, acorda. Eu acho que ele tá fingindo. A boca dele tá roxa, a boca dele tá roxa. Oi, galerinha do Story, eu tô aqui no centro da cidade, esse menino acabou de cair. Gente, ele vai morrer, ele tá morrendo. Vai ficar tudo bem, tá? A gente vai ficar aqui te abanando, respira, respira. E a muvuca só aumentava. Naquele momento eu tava com mais vergonha de levantar de novo. É que teve uma hora que eu só escutei uma voz do além falando assim: a ambulância disse que chega em 3 minutos. Naquele mesmo instante, o espírito de Bela Adormecida saiu do meu corpo. O povo me perguntando se eu tava bem. Eu levantei, mas eu falei assim: a minha pressão só caiu, tá tudo ótimo, de verdade. Saí andando, igual uma formiguinha. Cheguei na escola, fiz o sonso, agi naturalmente com a cara mais limpa do mundo. Só que não, né? Porque a minha boca tava mais azul do que quando eu saí de casa. Aí começaram a me chamar de Smurf calvo. Quem começou com esse bullying foi uma menina que na época era do 9º ano. Ela tem sorte de eu não lembrar o nome dela, porque senão eu ia expor meio. É Vitória Cunha. Oi, fofoca do dia que uma menina fez 11 pessoas da minha turma reprovarem. Essa garota não era qualquer pessoa, não. Ela era extremamente arrogante, soberba e inteligente. E por ela ser um gênio, ninguém ganhava dela nos argumentos. Ela precisava de 5 segundos pra humilhar qualquer pessoa da escola. Além de ser queridinha dos professores, da diretora, mas o pior de tudo nela é que ela odiava o meu grupinho com todas as forças. Eu só não vou falar o nome dessa garota, porque ela é famosinha aqui na minha cidade. E eu tenho certeza que algum conhecido dela vai abrir a boca de caçapa e vai falar que eu falei dela. Victoria é o nome da criatura. Não tinha 3 semanas de aula, ela já tinha dedurado meu grupinho. Nós, os piores alunos da escola, éramos chamados de terroristas. Em vez de a gente ficar sem intervalo e sem educação física durante 4 meses, só porque a gente estava invadindo a quadra todo dia. Logo depois que o castigo foi lançado, na hora do intervalo, todo mundo no pátio, Giovana chega e chama a Victoria pra um bate-papo, resolver as coisas, falando que queria conversar sós com a Victoria. Pra quem não sabe, Giovana Furacão era uma das terroristas, a menina mais barraqueira da escola. No que elas foram se afastando lá pro final do pátio, todo mundo ficou assistindo de longe, né? Inclusive o inspetor que tinha medo da Giovana também. Só dava pra ver a Giovana fazendo esses gestos aqui pra Victoria. A Victoria voltou de lá pálida, sem reação, calada. E a partir desse dia ela tava diferente. Ela ficou na dela até o final do ano. Aí no último mês todo mundo tava precisando de ponto em matemática. 70% da turma tava de recuperação. Aí a Victoria tinha passado de ano, não precisava mais ir na escola. Sentou, pegou a recuperação, que era opcional você fazer. Mandou a resposta das 3 primeiras questões no grupo da sala. Esperou uns 5 minutinhos, levantou, entregou a recuperação dela, virou de frente pra turma e falou assim: tá todo mundo da sala falando. E foi embora. O professor mandou pausar a recuperação. Ninguém mais podia tocar naquela folha. Recolheu e começou a riscar e dar 0 nas provas que tinham as 3 primeiras questões iguais. E por causa disso, 11 alunos tiveram a prova zerada e não conseguiram recuperar os pontos e reprovaram. E do grupinho terrorista, só eu, Giovana Furacão e minha amiga fofoqueira que conseguimos passar. O resto, incluindo meu irmão Michael e a Raíssa Pimentel, ficaram reprovados. A menina sozinha tinha conseguido reprovar 11 alunos e a gente não ia fazer nada. Exatamente. A Victoria tinha mudado de colégio, pediu transferência. Não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. Até o ano seguinte, que o meu irmão e a Raíssa descobriram aonde a Victoria estava estudando. E aí, meus amigos, treta tinha saído de dentro da sala de aula e tinha se transformado em treta de escolas. Oi, praticamente todo mundo que era da minha comunidade estudava na mesma escola. Aí quando a gente tava saindo do colégio, todo mundo pegava o mesmo ônibus pra ir pra casa. Os alunos da favelinha eram os piores da história. O pessoal pulava a roleta do ônibus, ia cantando tudo em pé, dançando, gritavam, brigavam no ônibus. A hora que passava no quebra-mola, todo mundo pulava junto. E eu ficava olhando aquele comportamento e adorava. Eu era um dos piores. Era uma baderna, uma bagunça. Uma maravilha. Aí teve um dia que todo mundo largou mais cedo. Quando o ônibus parou no ponto da minha escola, só com aqueles filhotinhos de cruz credo uniformizado, o ônibus já ficou lotado. Quando eu já tava lá no meio da muvuca, eu escutei o moleque mais atentado da minha vida. Ele só fazia merda.
E eu não vou falar o nome dele porque ele é pelo menos 3 vezes mais forte que eu. E eu tenho amor à minha vida. Gente, eu não consigo. É Guilherme. Ele pegou e falou assim com o amigo dele. Tinha 17 anos e estava no 6º ano. Qual foi? Bora puxar a alavanca aqui da janela. Que os dois se juntaram, agarraram aquele negócio e puxaram. O pessoal da minha escola assistindo, gritando, comemorando, parecendo torcida organizada. Por mim, gente com o ônibus em movimento. Quando a janela tava quase descolando, o cobrador viu. Aí ele falou assim: ô, motor, pode parar, motor. Aí vocês, pode meter o pé agora. Chega de zona. Marquei o rosto de todo mundo e amanhã eu tô lá na escola de vocês. A janela quase descolando, quase despencando pro lado de fora, fazendo uma barulheira, parecia que ela ia cair. Outro dia, o pessoal da empresa de transporte público tava lá na escola. Foram de sala em sala pra reconhecer o povo. Prestaram queixa contra vandalismo, chamaram o conselho tutelar, começaram a esculachar a gente. Aí quando chegou a vez do povo se defender, minha vez de falar, eu só conseguia chorar. Uma humilhação, era lágrima pra tudo que é lado, a meleca descendo da boca, tremendo, me tremendo. O problema não era ser expulso da escola. O problema era quando eu chegasse em casa, meu filho, ó. Aí por fim, depois de humilhar a comunidade inteira praticamente, eles liberaram quem nem encostou na janela. E os 2 meninos que fizeram a palhaçada foram convidados a se retirar e os pais deles ainda pagaram multa. Oi, estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com o meu celular descarregando. E pra alegria do pobre, veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já tava perto. Aí quando eu fiz sinal, já tava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto e ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né, gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro. Mas eu pensei comigo, pelo menos não tem como piorar, né? Chegou um cara todo estranho no ponto e disse: E vi que ele tava agindo muito estranho, com a mão no bolso, tava agitado, de capuz, olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por R$4 na feira, botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dava pra perto de mim, era 2 que eu tava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar na minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado, com medo, eu faço merda. E falei assim pra ele: pô, me deixa em paz, cara. E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim: e qual é a minha nota de marola? Começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus. Eu, sem ver número, sem ver nada, fui pro meio da rua praticamente, fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo, mas com o celular no bolso, E a noite maravilhosa tava só começando, porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas estavam dando tão errado nesse dia que só de lembrar dá vontade de socar. Oi, alunos que tem em toda a sala de aula, parte 11. O primeiro é o aluno do fundão, que tira boas notas e é inteligente. O único problema dele é quando ele se mistura. E aí, mesmo ele sendo inteligente, ele vira da bagunça e fica atrapalhando a aula. O segundo tipo de aluno é o aluno que faz parte do grupinho da união. Se tu mexe com um desse grupinho, tu mexe com todo mundo. Eles são o tipo de pessoa que fazem grupo no WhatsApp. Com esse grupinho não tem esse negócio de trava na língua, não. Se é pra falar mal, eles falam mal. Se é pra falar bem, eles falam bem, mas também falam mal. Pra eles, a hora do intervalo é a hora da fofoca. O terceiro tipo é o aluno observador. Ele pode até não falar muito, mas ele só fica, de olho no povo. Esse é o aluno que vê quem é falso com quem. Ele vê quem faz as coisas pra se aparecer. E esse aluno lembra muito bem das coisas que acontecem, tá? E se ele quiser, ele pode expor a turma toda, porque ele sabe quem é quem ali dentro. O quarto tipo de aluno é aquele que tem o material roubado. Alguém sempre rouba alguma coisa desse aluno. Uma caneta, um lápis, uma borracha, um estojo, uma mochila. É a vítima da turma. O quinto tipo de aluno é aquele que já chamou a professora de mãe. Pra ele foi um dos dias mais vergonhosos na escola. O sexto tipo de aluno é aquele que tem a dicção horrível. Quando a professora pedir pra ele ler um texto, já era. Apresentar trabalho, nunca que ele consegue. E o último tipo é a duplinha da conversa. São 2 besties ou 2 besties que conversam desde que eles chegam na escola até ir embora. E se bobear ainda conversam mais no WhatsApp. Porque quando eles começam num assunto bom ou num assunto engraçado, nem agredindo você consegue fazer eles calarem a boca. O sonho dos professores é separar eles dois. Oi, alunos que tem em todas as salas de aula. Parte 12. O primeiro é o que deixa tudo pra última hora. Esse tipo de aluno deixa tudo pro último momento. Dever de casa e trabalho, ou ele faz um dia antes, ou ele faz no dia de entregar e provavelmente na sala de aula. O segundo tipo é o que sempre vai na aula porque a mãe dele não deixa ele faltar. Pode ser o dia que larga cedo, pode ser o dia que entra tarde, não interessa, ele é obrigado a ir. É o tipo que nem gosta tanto da escola. Se tivesse aula um dia sim, um dia não, pra ele tava ótimo. Terceiro tipo de aluno é a dupla ou o grupinho que parece que já se conhecem há anos e que provavelmente a amizade começou esse ano. Eles compartilham segredos um com o outro, eles conversam, fazem fofoca, ficam rindo e debocham de todo mundo. E nessa dupla ou grupinho,
Sempre tem um que tá gostando de uma pessoa e não para de falar dela, e a outra pessoa que é observadora, conhece um monte de gente e sabe muita fofoca. Quarto tipo de aluno é aquele que raramente falta, mas quando ele falta, tudo acontece. Tem passeio, tem teste surpresa, tem lanche diferente, o Neymar e a Anitta vão na escola, tem briga quando ele falta, tudo acontece quando ele falta. Quinto tipo de aluno é aquele aluno que não se recuperou da pandemia. Antes ele ia pra escola numa boa, estudava numa boa, fazia tudo direitinho. Hoje em dia ele é movido pela preguiça. O pior de tudo é que ele acaba não ligando, porque ele já tá de saco cheio. Sexto tipo é aquele aluno que alguns amigos dele estão em outra turma. E eles acabam se vendo só na hora da entrada, na hora da saída e na hora do intervalo. Hoje eu vou contar a história do dia em que a minha irmã e essa sonsa aqui quebrou a porta aqui de casa. As minhas duas irmãs só fazem merda, não é verdade? Não. Gente, depois do almoço, eu fui tirar um cochilo. E o que vocês foram fazer? Brincar na rede? Aí olha a brincadeira delas. A gente tava só balançando. Aí minha irmã teve uma ideia. A ideia da Songamonga foi pendurar um dos lados da rede na maçaneta. Aí adivinha quem foi a sem noção nanica que decidiu balançar na rede? Não sei. Sabe sim, sonsa, foi ela. Só que como ela tem o peso de uma folha, a maçaneta não quebrou. Aí minha irmã, sem noção mais pesada do que eu, decidiu balançar também. Aí o que aconteceu? A porta quebrou. Acabou. Já ocupa. Ai, filha, vai quebrar mais ainda.